Bom, meu nome é Ian e hoje eu vou apresentar um experimento que teve como foco implementar o algoritmo Simulated Annealing no jogo Pac-Man, que tem como objetivo encontrar um caminho que leve o agente, que é o Pac-Man, do estado inicial até o estado final, que é onde ele vai obter o prêmio. O labirinto, então, ele foi modelado voltado para minimização de energia, ou seja, quanto menor a distância até o prêmio, melhor o estado. Dessa forma, as definições temos que o estado ele vai ser a posição XY, atual do Pac-Man, a energia vai ser calculada pela distância euclidiana até o prêmio, quanto menor, melhor, sendo que energia zero significa que o Pac-Man chegou ao prêmio. O vizinho é uma célula adjacente válida escolhida de forma aleatória. E além disso, temos alguns parâmetros principais, como a temperatura, o alfa, que é a taxa de resfriamento, e a temperatura mínima do algoritmo. Sendo assim, como é que as soluções são criadas e avaliadas? A cada iteração, o algoritmo pega então os sucessores do estado atual, ou seja, os movimentos válidos do Pac-Man, depois ele escolhe um desses sucessores de forma aleatória. Em seguida, calculamos a energia desse estado pela distância. Em seguida, calculamos a energia desse estado pela distância euclidiana até o prêmio. E o ΔE ele vai comparar a energia do novo estado com o do estado atual. Se a energia diminuiu, então o novo estado é melhor e o movimento ele vai ser aceito sempre. No entanto, se a energia aumentou, o novo estado ele é pior, só que ele ainda pode ser aceito com a probabilidade. É realizado então um sorteio para decidir se essa piora vai ser aceita ou não. Inclusive, essa possibilidade de aceitação probabilística da piora é o que diferencia o Simulated Annealing de uma busca gulosa como o Hill Climb, por exemplo, e que permite sair dos mínimos locais. A temperatura, então, vai controlar o nível de exploração do algoritmo. Ela diminui a cada interação, independentemente do movimento ter sido bom e aceito, ou ruim e aceito, ou até mesmo ruim e rejeitado. O resfriamento vai ser feito por essa fórmula, onde a temperatura é multiplicada pelo alfa, sendo que alfa é um valor entre 0 e... Dessa forma, a temperatura diminui de forma gradual, aos poucos. E essa aqui é a fórmula que calcula a probabilidade de aceitação da piora. Com a temperatura alta, o algoritmo explora mais e aceita mais movimentos ruins. Com a temperatura baixa, ele quase não aceita pioras e fica muito parecido com o Hill Climb. Assim, no começo, o Pac-Man ele arrisca mais. E com o tempo, à medida que a temperatura diminui, ele passa a escolher movimentos com mais estabilidade, movimentos vantajosos. Eu desenvolvi um script para realizar alguns experimentos, onde os testes foram executados 30 vezes para cada uma dessas configurações, variando apenas um parâmetro por vez, e o foco principal foi no labirinto de tamanho médio. E esses aqui foram os parâmetros iniciais, a temperatura em 1000, o alfa em 0.995 e a temperatura mínima em 0.01. Quanto mais próximo de 1 é o valor de alfa, mais devagar a temperatura cai. Isso aumenta a chance de encontrar o prêmio, porque o algoritmo executa mais e o agente explora mais. No entanto, também aumenta o tamanho do caminho e, consequentemente, o tempo de execução. Com alfa igual a 0.999, a taxa de sucesso se aproximou de 100% para labirintos de tamanho médio. Sobre a temperatura inicial, os testes trouxeram informação de que aumentar a temperatura ajuda na exploração, no entanto, não garante sucesso. Então a taxa de sucesso ela acabou aumentando um pouco de fato, mas nada realmente tão significativo. Sobre a temperatura mínima, ela tem um impacto ainda menor do que a temperatura inicial, já que quanto maior a temperatura mínima, mais rápido o algoritmo para, só que em compensação ele tem menos sucesso, e quanto menor a temperatura mínima, mais o algoritmo executa e melhor o sucesso, porém, depois de um tempo ele satura. E essas iterações extras, esse aumento de iterações, são gulosas, porque a temperatura já está muito baixa, o agente não explora mais tanto da mesma forma, e consequentemente não ajuda a escapar dos mínimos locais. Em relação ao tamanho do labirinto, essa também foi uma informação muito válida, sendo que a dificuldade cresce com o tamanho do labirinto. Sendo que tivemos 100% de sucesso, por exemplo, nos labirintos de tamanho Tiny, o Tiny Maze, o Small Maze teve 57%, o Medium 20% e o Big Maze 0%. Uma observação interessante é que o Open Maze ele teve ainda mais chance de sucesso do que o Medium. Ele ficou com 80% de chance de sucesso, enquanto o Medium só teve 20%, mesmo sendo maior. Nesse caso é porque há menos paredes, então você tem menos chance de encontrar os mínimos locais. Uma limitação importante que foi encontrada do algoritmo, foi validada durante as execuções, que como o jogo ele só termina em vitória ou derrota, e nesse ambiente não tem fantasmas, então se o Pac-Man não come a comida final, a execução fica presa em loop. E isso, inclusive, demonstra que o Simulated Annealing não é completo, ele não garante encontrar a solução. Dessa forma, a principal vantagem do Simulated Annealing foi permitir movimentos piores para escapar de regiões ruins do labirinto. No entanto, ainda assim ele não garante encontrar a solução por não ser completo. E houve melhora de fato nos casos de erro e loop, ajustando os parâmetros, principalmente o alfa,
resfriando cada vez mais devagar ou diminuindo o tamanho do labirinto. Em relação à qualidade do caminho, eu comparei o tamanho médio, né, dos caminhos encontrados pelo Simulator Annealing com o caminho ótimo do BFS, que para o labirinto de tamanho médio envolvia 68 movimentos. No Simulator Annealing, com alpha em 0.995, né, e as outras configurações da forma inicial, os caminhos bem-sucedidos ficaram cerca de 19 vezes maiores que esse tamanho ótimo, e com alpha em 0.9999, que teve um resfriamento bem devagar, o sucesso chegou a 100% de fato, só que a qualidade caiu muito, com caminhos chegando até mesmo cerca de 199 vezes maiores do que o tamanho ótimo encontrado pelo BFS, que só levava a 68 movimentos. Cara, beleza.